Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos, gamers e geeks que se divertem imenso a falar do hobby que tanto adoram. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva. Então, recebemos o vosso feedback, os nossos ouvintes, sobre o nosso episódio número 14, onde falamos sobre as nossas mecânicas preferidas e em que nos disseram que faltou falar mais coisas à volta deste tópico. Por isso, hoje voltamos então à parte 2 dessa conversa sobre as nossas mecânicas preferidas. Neste episódio vamos continuar a conversa que já demos início no episódio 14, por isso, se não ouviram a primeira parte, podem dar lá uma vista de olhos. Nesse episódio falamos já sobre worker placement, sobre action queuing ou programável, Mancala, falamos bastante sobre Mancala, sobre engine or bag building, variable player powers. Já cobrimos algumas das nossas mecânicas preferidas desta equipa e hoje vamos continuar a conversa sobre as mecânicas que nós continuamos a gostar. Não vamos voltar às mecânicas que já falamos, vamos continuar como se estivéssemos a continuar o episódio, por isso é mesmo uma parte 2, tal como vocês pediram. O objetivo, tal como foi no episódio 14, é dar-vos a conhecer algumas mecânicas e alguns jogos diferentes que possam não conhecer e nós próprios também nos conhecemos um bocadinho mais como equipa e conversarmos de uma forma descontraída sobre essas mecânicas que mexem connosco. Passamos, se calhar, então, a darmos o pontapé de saída e se calhar dou eu mesmo o primeiro pontapé de saída e vou-vos falar de uma mecânica que eu realmente gosto também bastante e que não falei da outra vez, que é o card drafting. Jogos como o Sushi Go, como o Seven Wonders, que tem até o Alquimista e agora o mais recente, o It's a Wonderful World, que até foi nomeado, são jogos que têm esta mecânica de uma forma muito intrínseca no jogo. O Seven Wonders, por exemplo, faz parte mesmo de todos os turnos de uma maneira completa. O Sushi Go é só isso, o jogo quase, não é? Quer dizer, estamos a passar cartas de mão em mão. Para quem não conhece a mecânica de uma forma muito simples, é daquelas que se explica mesmo muito, muito facilmente. Vocês têm uma mão de cartas, começam com ela, escolhem uma carta, mas depois já não vão jogar com essa mão. Vão passá-la para a esquerda ou para a direita e vão receber a mão do vosso vizinho. Aquelas mãos todas vão rodar. E agora, vocês jogaram uma carta, conseguem pensar, vou jogar esta, depois vou jogar aquela, vou jogar a outra a seguir, porque vocês não sabem o que é que vem na mão a seguir. Ao fim de algum tempo conseguem saber. Eu tenho uma aptidão natural para este tipo de mecânicas, porque eu gosto muito de ler o jogo dos outros. Estou muito atento quando estou a jogar jogos de tabuleiro. E, a não ser que jogue isto em Seven Wonders com muita gente, eu com 3, 4 pessoas, na quarta volta já passaram todas as mãos pela minha mão, já consigo naturalmente, não digo todas as cartas, mas já entendi muito bem o que é que cada qual está a jogar e tudo, e faço muito bem este tipo de planeamento. E por isso é uma mecânica que a mim tem uma aptidão natural. Eu já joguei também, quando jogava Magic the Gathering, havia torneios de drafting, que era um estilo de torneio muito comum, em que, pronto, na realidade abrimos os boosters todos e depois tínhamos aquelas cartas todas na mão, não é? Quer dizer, depois era escolher e começar a fazer o baralho. Um bocadinho mais complexo do que fazer um jogo, porque na realidade estamos a fazer o baralho com o qual vamos jogar. E eu gostava muito, divertia-me imenso com isto, não é que eu fosse muito bom a fazer drafting nesse aí, já estamos a falar um baralho, tem 30 cartas, não é? Quer dizer, já estamos ali a selecionar bastantes cartas, fazer estratégias com o que sai em boosters, por isso nem sequer nem de vez em quando, algumas das vezes nem sabia muito bem quais eram as cartas daquela edição completamente, por isso não conseguia fazer assim muito bem um plano, já meti assim em alguns torneios assim. O único problema que eu sinto nestes jogos é o AP. Se houver uma pessoa que demora imenso a escolher uma carta, depois parece um comboio, estás a ver? Aquele comboio todo para, está tudo ali, o gajo tem para aí 5 mãos à porta dele e está toda a gente sem cartas na mão e está toda a gente à espera que aquela pessoa escolha. Acontece. E desbloqueia tipo a volta, de vez em quando acaba a dar a volta e mas acaba de volta outra vez. Mas é uma volta, se o tipo tiver lá 4, Jesus, aquilo não para, aquilo não passa. É isso. Mas pronto, olha, Bruno, o que é que tu achas de card drafting? Olha, gosto, não é propriamente a mecânica que eu procuro num jogo, mas é uma mecânica que eu aprecio. Já falaste bastante sobre a mecânica, não há muito a acrescentar. O que eu iria dizer é que existe também um tipo de drafting em que pode ser ao estilo de Seven Wonders, como tu já falaste, e que coloca aqui umas decisões interessantes, que é o que é que eu preciso e o que é que eu não posso passar ao meu adversário. E eu acho que isso é sempre uma decisão interessante. Às vezes não tenho escolha, porque muitas vezes até há duas
cartas do mesmo tipo e eu vou ficar com uma e vou ter que passar a outra e não tenho aqui muitas hipóteses. Mas depois também existe às vezes o drafting público, que são cartas que estão na mesa viradas para cima e eu vou buscar e depois o adversário vai buscar, e acho que isso também aumenta um pouco a tensão, porque já sabemos o que é que está disponível, eu sei qual é a carta que eu quero e o jogador que joga antes de mim, se vai buscar a carta que eu quero, eu quase que rebento internamente. Portanto, não, mas é uma mecânica que até acho que está a ser utilizada cada vez mais nos jogos modernos e às vezes até com alguns toques originais. Estou sempre curioso para ver quais são esses toques que vêm agora nesses jogos, porque é uma mecânica que eu acho que é bastante interessante e popular dentro dos jogadores de tabuleiro modernos. Sem dúvida, sem dúvida. E fizeste uma boa menção dessa questão do drafting público, que é uma coisa que já se começa a ver cada vez mais, para não ser... E tem menos AP. As pessoas estão todas a olhar ao mesmo tempo e isso ajuda também bastante a esse problema do AP. E tu, Miguel, o que é que tu achas desta mecânica? E já agora, depois também, que mecânica é que tu gostavas também de falar? Passo-te a palavra por completo. Ora, eu prefiro a parte do drafting público. Confesso que a parte do drafting à la Seven Wonders e à la Sushi Go não é das minhas coisas preferidas. Porquê? Porque eu não tenho tendência para estar muito atento ao jogo dos outros. Não é uma coisa que me atraia particularmente, e de maneira que o que acontece normalmente é que eu estou atento ao meu jogo, especialmente a ver se eu não faço asneira, e isso é o normal, que é, ok, deixa cá ver se eu escolho bem, que é para ver se eu não faço asneira, que é lá saber dos outros. E portanto, nessa parte, o draft público, para mim, funciona infinitamente melhor do que o draft à la Seven Wonders, o draft privado, em que eu tenho 4 cartas, tenho que escolher uma, e depois tenho que passar as outras e recebo as outras e não sei o quê. Não quer dizer com isto que eu tenha AP, não é isso, mas às vezes há sempre ali aquela coisa que, como o Bruno disse, depois eu tenho 2 cartas iguais e depois, mas eu queria as 2. Não dá. Bolas. Bom, o draft público, para mim, funciona melhor porque, sim, há menos AP geral, e há sempre aqueles momentos mas eu é que queria essa carta, porquê é que tu foste tirar? Não, está cegado, não, pronto. Enfim, portanto, para mim, prefiro muito mais o drafting público. Pegando nisso, queria passar então para a minha primeira mecânica, que é o Catch the Leader, que está em jogos como o Power Grid, o Quacks of Quedlinburg, o Flame Rouge, que é basicamente uma mecânica em que quem não está em primeiro tem uma pequena vantagem, ou quem está em primeiro tem uma pequena desvantagem. Isto para mim é extremamente interessante, porque há sempre aquela corrida de, eu quero estar em primeiro logo desde o início do jogo e não sei o quê, pronto. Já vou 20 pontos à frente. Fantástico. Sim, mas tu depois vais uma desvantagem no início do próximo turno. Ou se fores em último, ou se não fores em primeiro, e agora lembrei-me do Quacks. O Quacks tem uma mecânica bastante engraçada, que é se não fores em primeiro, dependendo do sítio... Do sítio onde vais na track de pontos, exatamente, depois tens as caudas de rato e contas as caudas de rato, e isso são umas pequenas vantagens que depois te dão no próximo turno. E isso para mim é muito interessante porque há sempre aquela coisa do ok, eu não estou em primeiro, eu vou em último, certo, mas eu vou ter aqui um bocadinho de vantagem a seguir. Até pode ser que tu não ganhes o jogo, provavelmente tu não vais ganhar, mas há aquela boa sensação de eu ainda tenho hipóteses, eu tenho aqui mais um turno que ainda tenho hipóteses. Outro exemplo, o Flame Rouge, que se tu fores em primeiro, se fores mais à frente, tu vais apanhar com vento e vais apanhar com as cartas de cansaço. E portanto, o teu deck vai ficando um bocadinho pior. E essa mecânica eu acho muito interessante, gosto imenso de ver isso. Marco, qual é que é a tua opinião sobre esta mecânica? É assim, alimentando também o feedback que nós também já recebemos sobre, de vez em quando, algumas mecânicas, para quem nos possa estar a ouvir e estar a pensar, isto é uma mecânica principal, como é que o jogo está todo montado à volta disto? Isto é tipicamente o que eu chamo de uma mecânica secundária, não é? Quer dizer, apoia a mecânica principal. Só queria complementar a tua nota sobre essa mecânica com este ponto. Mas eu acho que é uma excelente maneira de criar balancing, porque de vez em quando, e assim, há muitos jogos que não têm estas mecânicas de catch-up, e quando não têm esta mecânica de catch-up, ou o próprio jogo em si tem lá alguma coisa que eu tenha que agora vou ter que jogar as próximas 5 jogadas na perfeição e consigo se calhar apanhar, ou então há assim umas coisas tipicamente
para compensar isto, que muita gente não gosta, e eu gosto, quando é bem posto, também gosto desta quando está bem colocada, que é, ok, há um conjunto de pontos ou missões secretas que eu tenho, e que só no final do jogo é que vão ser reveladas, e eu vou fazer as contas, e fiz o catch-up todo no fim. Eu acho esta forma muito mais interessante, porque fica mais visível durante o jogo. Eu consigo entender que, ok, estou agora à frente, mas em vez de haver uma missão qualquer, um objetivo secreto que eu agora faço e digo, olha, agora, porque eu que joguei só cartas verdes, então cada carta verde vale 2 pontos, mais 1 ponto por cada uma das outras, e eu de momento para o outro fiz mais pontos que vocês todos somados. Sim. Lá por estar em último não quer dizer nada. Pronto. Isso assim já não E acontece. agora dei Acontece 2 voltas ao tabuleiro. Exatamente. E agora, vais lembrar aí uma vez que nós estivemos a jogar o Dead Man's Cabal, não foi? Depois no final, vocês estavam todos, olha, eu marco agora aí. Opa, mas isso nesse jogo... Eu sei, já tu estavas a dizer isso, eu estava a pensar, bem, ele já vai dar na cabeça, já me adiantei. Isso aqui ias falar do Daniel. Ele deve adorar isso. O Daniel gosta bué desses momentos. Por isso, eu acho que este tipo é o equivalente, mas durante o jogo. E é isso que eu acho engraçado, porque não parece que depois no último turno é que tudo se decidiu. Eu sei que vou tomar a liderança e faz parte da estratégia do jogo. E para isso, se bem que no Quarks acho que não consegues decidir muito bem que estás a tomar a liderança. Acho que é um bocado. Mas no Power Grid é uma decisão. É uma decisão completamente consciente. Eu ficar em primeiro para jogar, para ter certas vantagens, ou ficar em último para ter outras. E jogar isso é uma parte essencial da estratégia do jogo. Por isso é que eu acho que funciona muito bem quando é bem feito. Da mesma maneira que o outro também, acho que as outras mecânicas de catch-up também funcionam bem quando são bem feitas. Há pessoas é que se calhar não gostam tanto e esta pelo menos é mais natural. Mas não sei, Bruno, faço-te a ti também para partilhares a tua mecânica e a tua opinião sobre esta. Eu sou dessas pessoas que não gosta particularmente desta mecânica, a menos que ela seja feita de forma subtil, e dos 3 jogos que tu disseste, Miguel, eu acho que o Flamme Rouge tem uma parte temática que justifica a implementação dessa mecânica. O que eu não gosto é quando essa mecânica permeia o jogador que jogou mal o jogo todo e que ainda dá a possibilidade de ganhar. E se esse jogador ganha no final, é porque isso já não é uma questão de equilíbrio, isso já foi uma questão mesmo de não ter sido subtil, e essa forma é só de deixar o jogador que ficou em último ainda com a possibilidade de ganhar. E eu acho que isso nem sempre é justo, portanto tem aqui uma reação mista em relação a essa mecânica, depende do jogo e da forma como está implementada. Desculpa, Bruno, mas aí se calhar é o próprio design do jogo que não está muito bem pensado, não é? Porque se tu andaste o jogo todo, entre aspas, vou jogar mal, o jogo todo, e chega ao último turno e ainda tenho hipóteses de ganhar, se calhar o jogo também não está muito bem. Certo, não é? certo. O Marco falou do Power Grid. O Power Grid nós sabemos de forma consciente que isto vai acontecer. Não é? Todos os turnos nós sabemos que nós passamos para a frente, quer dizer que vamos começar mais tarde, vamos começar por último a fazer determinadas coisas. Mas primeiro noutras. E primeiro noutras, sim, verdade. Mas há jogos que eu não sinto que tenha sido pensado, e há jogos até que uma expansão resolve esse problema. Eu estou agora a lembrar-me do Food Chain Magnate, que tem até o Ketchup, não sei se é mecânico, mas é qualquer coisa, Expansion, que é um jogo de palavras entre ketchup, de ketchup o molho e de ketchup de alcançar o jogador que está à frente, porque é um daqueles jogos que quando o jogador da frente põe o turbo, diz adeus e nunca mais o apanham, e lá está, também quando há esse equilíbrio não se torna interessante para quem já não consegue ganhar o jogo, portanto lá está, depende do jogo, depende da forma como é implementada. Em relação à mecânica que eu escolhi como a quarta minha preferida, que eu já tinha falado 3 no outro episódio, é o Action Point Allowance. O que é esta mecânica, assim para resumir rapidamente? Vamos imaginar que te dão um saldo de pontos e as ações que tu vais fazer têm determinados pontos, têm um custo. Ou seja, se te dão 5 de saldo, tu tens 5 pontos para gastar. E uma ação custa-te 3, outra ação custa-te 2, e agora és tu que escolhes aquilo que vais fazer dentro do saldo que tu tens para gastar. Eu tenho aqui alguns jogos que utilizam esta mecânica. O Through the Ages é um daqueles jogos mais emblemáticos desta mecânica, em que o governo que nós temos no momento diz-nos quantas ações podemos gastar para fazer ações. E temos também Blood Rage, um jogo muito conhecido, o Pandemic, temos X número e podemos gastar em andar, tratar doença,
Acho que até todas têm o mesmo custo, mas nós é que decidimos o que é que fazemos com elas. E o Hansa Teutónica e o Dinosaur Island também têm essa mecânica. Eu gosto, tem uma parte estratégica interessante, da forma como também é implementada, também acho que pode variar e pode tornar o jogo também mais interessante. Eu pus aqui o The Ages como o jogo mais, se calhar aquele em que mais foco dá a esta mecânica, e se calhar é uma das mecânicas principais do jogo, porque eu lembro-me perfeitamente que os governos são muito importantes. Se eu quero várias cartas, eu preciso de vários pontos de ação, e ao fazer isso vou ter menos pontos de militar, porque é uma parte da gira no governo. É que quando eu tenho a parte de pontos de ação para o governo, eu posso ir buscar mais cartas normais, mas ao mesmo tempo tenho menos pontos de ação para gastar na parte militar. Portanto, aqui depois é uma giga-joga e são decisões interessantes que nós temos que tomar. Gosto bastante desta mecânica, sobretudo em jogos Euro, vê-se muito esta mecânica e cada vez mais estou a ficar fã desta mecânica. Posso ser, eu falo já e passo já ao Miguel e depois eu partilho a minha mecânica. Para mim, dá-me imenso gozo do ponto de vista estratégico, a mecânica. Action Point Allowance permite mesmo criar ali uma estratégia, até mesmo em jogos cooperativos, por exemplo, é uma excelente maneira de nivelar o jogo entre as diferentes pessoas, porque na realidade temos um conjunto de pontos para gerir, uma pool de pontos, no fundo, não é? Para gerir, que vamos ter que fazer as ações todas neste turno com esses pontos. Falaste no Pandemic, é um bom exemplo também disso, em modo colaborativo, eu acho. O que eu também acho que acontece muito nestes jogos é que aquelas ações normalmente acabam por o jogo em si ficar, de vez em quando, a estratégia fica um bocado complexa de montar, quando é single player, quando na realidade eu estou a jogar para mim contra os outros todos, quando é competitivo. Eu acho que cria alguma profundidade que nem todas as pessoas depois conseguem entrar facilmente no jogo. Dizem que o jogo é complicado. Que, pronto, só tens 3 ações. Eu lembro-me de estar a explicar há bocado falei ainda agora, por exemplo, o Dead Man's Cabal. Só tens 3 ações. E depois as pessoas dizem, isto aqui é muito... 4 ações, quero dizer. Isto é muito complicado, tem muitas coisas para fazer e tudo mais. Pronto, na realidade, tens uma ação, vais fazer para aqui ou para ali, tens 4 possibilidades de coisas que podes fazer, é escolher. Acho que de vez em quando cria alguma complexidade para um jogo de entrada, apesar de eu achar, pessoalmente, este estilo de jogos muito simples. É sempre um confronto que eu tenho. Já cheguei à conclusão que nem sempre é fácil de pôr as pessoas a entrar neste tipo de jogos, como jogo de entrada, mas pessoalmente, e a quem nos está a ouvir que se calhar possa nunca ter jogado algum destes jogos ou outros jogos neste estilo, dê uma hipótese para lá isto tem 4 ações, ou que tem 3 fases e cada fase tem 3 ações possíveis e tem 2... Eu lembro-me que me explico o Dominion. O Dominion é fácil de explicar, não é? Temos uma compra e uma ação. E agora posso fazer ações que me dão mais ações ou mais compras. E depois a partir daí perdi metade das pessoas que estou a explicar essa parte da allowance de pontos de ação. Mas Miguel, força, o que é que tu achas então do Action Point Allowance? Eu julgava que tinha jogado menos jogos do que eu esperava com esta mecânica, mas afinal, depois de vos ouvir, pensei, não, isto afinal até é bastante mais comum do que aquilo que eu achava. Pelos exemplos que o Bruno deu, eu, sinceramente, Blood Rage ainda nunca joguei, o Through the Ages também não, e Pandemic sim, e o Dinosaur Island, e eu fiquei naquela, ok, sim, justo o Pandemic até agir e tal. Ou seja, no Pandemic eu acho que é intuitivo. Tu tens 4 coisas que podes fazer, ou tens 4 pontos, podes fazer 4 coisas, pode ser movimentos ou ações ou o que seja, e a coisa é intuitiva e está bem implementada. Quando começa a ser, olha, esta ação custa-te 3 pontos, aquela custa-te 2, aquela custa-te 4 e tu só tens 10 e agora desenrasca-te, aí concordo com o Marco, obviamente. Não, claro, eu gosto, mas eu gosto do desafio matemático da coisa do, mas se eu fizer isto depois já não consigo fazer aquelas duas. Por isso, sim. Mas acredito que isto não seja para toda a gente, porque nem toda a gente tem este mindset de saber, eu tenho que fazer contas. Não, esquece lá isso. Não, eu vim aqui para jogar, eu não vim aqui para fazer contas, esquece lá isso. Portanto, isto não é para toda a gente. E há jogos nesta mecânica que até começas, por exemplo, com 3 pontos de ação que podes gastar, mas que podes ir fazendo upgrades em que no final do jogo já tens 5 pontos ou 6 pontos, portanto... Isto também ainda vai ser pior. Mas também é uma progressão natural do jogo, que muitas vezes ou são cartas ou ações que, à medida que o jogo for avançando, tornam-se mais poderosas essas ações e também acabam por precisar de mais pontos de ação para serem gastos. E no início é normal, e por uma questão também de design, que não os
possas utilizar. E então o jogo próprio faz caminhar nesse sentido. E eu acho também isso interessante. Eu estou agora a olhar para o Hansa Teutónica, que tem isso. Começas com 3 ações, ou 3 pontos de ação, e podes chegar a fazer, não sei se são 6 ou 5, e então podes fazer 1001 coisas já no final do jogo. Portanto, também há isso. Sim, eu quando jogo da Minion, no início aquilo é muito rápido, depois começa a ficar mais longo, não é? Quando aquilo começa a encadear. Pegando então numa nova mecânica, introduzindo aqui para a nossa conversa, que é uma mecânica que é uma paixão minha já há muito tempo, desde miúdo, que é tudo o que tem a ver com role-playing games. Role-playing como mecânica é uma coisa engraçadíssima, em que, e dou alguns exemplos, o Mansions of Madness, o Mage Knight, por exemplo, o Star Wars Imperial Assault, o Explore It, em que, na realidade, nós vivemos ali uma personagem, e isto em jogos de tabuleiro, não é o role-playing, tabletop role-playing, não tanto pen and paper role-playing, não tanto pegar na caneta e começar a escrever fichas de personagens e tudo, mas o role-playing, os elementos de role-playing, de nós conseguimos progredir a personagem, fazer aquele character building, ter as batalhas com algum cálculo em que as coisas não são 100% determinísticas, mas nós temos elementos para mitigar a sorte. Eu vou equipar equipamento mais forte, então eu já em vez de ter que lançar um dado e tem que ser um 6 para eu conseguir derrotar a criatura, não é, Miguel? O que é que está a acontecer aqui? O Miguel uma vez estávamos a jogar ele era ao contrário, ele bem. estava tão forte que só havia um número que não podia sair e ele conseguiu tirar esse número. Que eram 2 vezes. Exatamente, duas vezes. Legends of Drizzt era um troll brutal e eu era tipo um anão, uma coisa assim do género. Portanto, estás a ver um anão com um martelo contra um troll. Uma coisa gigante, não é? E portanto, imagina isto tematicamente. Tu és um anão com um martelo e vês um troll à tua frente e tu dizes, eu vou-lhe bater. Certo? E portanto, tu rolas um D20 e a única coisa que não podia sair era um 1. E o Miguel rola o dado e diz 1. Não tenho um reroll, por isso está tudo E depois safo, não é? eu digo, espera, espera que eu posso fazer reroll. E eu faço o reroll, tinha uma coisa qualquer que me dava um reroll, e eu digo, faço o reroll e sai o quê? 1. Outra vez. Karma. E eu disse, qual é a probabilidade de tu teres um anão que vê um troll e tem um martelo e diz, eu vou bater no troll, queres ver? Falhei. Espera, eu vou experimentar outra vez. Queres ver? Olha, falhei. Como é que isto acontece 2 vezes? Como é que tu tens um anão que falha 2 vezes a bater num troll? Mas pronto, enfim, mas aconteceu. Aconteceu, é e eu verdade. disse, Mas nunca mais. São momentos muito giros. E estes elementos do jogo. Não, ainda hoje nos rimos disto, Miguel, por isso é sempre com certeza. Mas é uma componente muito gira que traz esta mecânica, na minha opinião, e eu gosto bastante. Que é exatamente isto. Já não é uma batalha, já não é um conjunto de cartas que tu jogaste e é determinístico. Há ali algum fator de sorte que tu tens que mitigar com armaduras, com feitiços, com encantamentos, com as coisas que tu vais construindo no teu personagem que a vai fazer mais forte. Ela, na realidade, continua a lançar um dado de ataque. De vez em quando pode ficar com um dado um bocadinho melhor. Em vez de ser um D6, passa a ser um D20, passa a ser um dado de 20 faces e já tens que tirar só tipo 16 para cima e já tens a tua probabilidade muda bastante. Mas é muito giro essa parte da mecânica. E depois, tipicamente, há uma parte de história também muito, muito forte quando os jogos vão por este caminho. História da personagem, história do sítio onde as pessoas estão, a campanha que estão a fazer, esse elemento temático forte que está normalmente intrinsecamente ligado com esta parte de role-playing, não só da mecânica em si, mas depois também expande para fora. Eu gosto muito disto, mas Bruno, o que é que tu achas também de role-playing? Olha, esta mecânica eu posso dizer que já me deixou memórias muito interessantes, muito vivas na minha cabeça, porque eu tenho Mansions of Madness, foi um dos meus primeiros jogos e na altura os jogos que nós fazíamos de Mansions of Madness eram épicos. E nós chegávamos à altura que até punhamos a música de fundo, nós encarnávamos mesmo os personagens, era mesmo muito giro. Mas eu acho que o problema desta mecânica e deste tipo de jogos é que depende também muito das pessoas que jogam este tipo de jogos. É preciso estar no espírito. Eu neste momento não é uma mecânica que eu procuro ou que eu aprecio muito e é preciso ser, se calhar, um jogo de evento esporádico, que a pessoa já vai preparada para aquilo e é uma vez de vez em quando e vamos todos
já semi-preparados para aquilo que vamos fazer. Porque não sei se estás a imaginar 4 ou 5 Eurogamers que só querem cubos e blá 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 a jogarem um jogo deste tipo. E deve ser a coisa mais secante que pode existir. E a lançar dados e dizer, pois eu não gosto de dados e não sei o quê. Pronto, vocês estão a imaginar a cena. Não é propriamente uma mecânica que eu aprecio, mas que no momento certo e se for nas doses certas é capaz de me dar uma experiência de jogo se calhar bem melhor do que muitos dos Eurogames que eu jogo quase todas as semanas e muitos deles não são memoráveis. E eu estou a falar do Mansions of Madness, deve haver outros jogos que imprimam este tipo de sensação aos jogadores, mas o Mansions of Madness, e eu estou a falar da primeira edição, porque eu imagino que a segunda então, com as apps, deve ser uma coisa espetacular, foram coisas brutais e que nunca vou esquecer. Esse ponto é um ponto importante, que é realmente malta do Eurogame, que são mais Eurogamers e malta que gosta mais de outro estilo de mecânicas. Esta mecânica é muito, muito alien e é um bom ponto também para lembrar. Fica um bocadinho fora. Miguel, já partilhaste um bocadinho sobre esta mecânica, por isso passo-te a palavra, se quiser ainda acrescentar mais alguma coisa, mas ia-te pedir também para partilhares mais uma mecânica então, para nós continuarmos a nossa conversa. Não, é só para dizer que eu detesto esta mecânica. Não, estou a brincar. Desde o meu episódio. Não, estou a brincar. É bastante engraçado, sim. Gosto bastante. Só para acrescentar uma coisa. Mesmo os Eurogames, que são mais, vamos chamar, secos, se calhar também podem ter um bocadinho de roleplaying. Não é tão acentuado, mas eu acho que também podem ter um bocadinho de roleplaying quando tu tens uma personagem à tua frente e que se pode ligar um bocadinho com os poderes variáveis das personagens, não é? Quer dizer, se eu sou esta pessoa que tem esta habilidade especial ou o que seja, isso também se pode ligar um bocadinho de roleplaying, não é? Não é profundidade, não é? Exato. Não é tão temático e tão ligado como o Mansions of Madness ou similares, mas está lá um bocadinho e tu, se quiseres, tu podes pegar por aí. Normalmente não pegas, mas se quiseres, tu podes. A próxima mecânica que eu tenho é a seleção de ações em simultâneo ou Simultaneous Action Selection, que está, por exemplo, em jogos como o Fresco, como o Gloomhaven, em que toda a gente escolhe o que é que vai fazer naquele turno e depois revela em simultâneo. Isto permite ter um bocadinho menos de AP, digo eu, porque, quer dizer, só se houver alguém que realmente esteja ali meia hora, espera, eu estou quase, mas ainda assim há ali uma certa pressão psicológica do estilo, olha, estamos à tua espera, vá lá. Mas deixa-me só escolher, vá lá. Tens 2 cartas para escolher, ainda não escolheste nenhuma. Vá lá, a sério? Pronto. E, portanto, há sempre ali um bocadinho de pressão. Mas eu gosto bastante porque é em simultâneo. E depois porque não há aquela coisa do, ok, então porque tu fizeste isto, eu agora a seguir, eu já vou fazer uma coisa diferente. Lá está. Tem um bocadinho a ver também com aquilo que eu disse há bocado, que é, eu gosto mais de me concentrar no meu jogo. Se eu vou estar a ver o que é que os outros vão fazer para eu a seguir conseguir reagir, esqueçam. É mais difícil para mim. Assim, eu estou concentrado nas minhas coisas, eu sei o que é que eu vou fazer. Se o outro fizer a mesma coisa que eu, rasparta. Mas tudo bem, ok? Então é uma mecânica que eu gosto particularmente. Olha, eu vou só dizer que eu gosto. Há um ponto nessa mecânica que tu já referiste e que eu adoro, que é os jogos ficam bastante mais rápidos. Quer dizer, consigo ter jogos com mais turnos que não demoram assim, uma eternidade. E nesse aspecto fico logo fã da mecânica. Por outro lado, eu gosto do encadeamento de certas ações. E isso tira-me essa parte, por isso também é uma coisa que eu fico um bocadinho triste, porque eu gosto de ver que aquele fez, agora o outro vai jogar ali e eu vou comer toda a gente na curva e meter ali a minha peça assim. Agora ninguém faz nada. Também lá. Mas é essa percepção que tu ficas do que é que as pessoas vão fazer, perde-se um bocado. De vez em quando, até quando é ir buscar coisas, até um jogo fica assim um bocado caótico na mesa também, só para quem possa nunca ter jogado assim um jogo com muitas ações destas. O pessoal todo mostra, revela e depois começam todos a ir buscar o dinheiro e os recursos e não sei o quê, e a pôr e todas as mãos em cima do tabuleiro. De vez em quando pode ser um bocado confuso, mas é uma mecânica que acelera bastante o jogo, na minha opinião, por isso para mim é bom. E é de vez em quando usado como uma mecânica secundária em alguns jogos, apesar da mecânica principal ser um worker placement ou qualquer coisa assim. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Game of Thrones da board game. Eu escolho para onde é que as tropas vão, eu olho para lá como jogador adversário e estou a ver que ele está ali a vai mexer estas tropas. Até se tem tokens, tocou em todas as tropas e muitas delas, se calhar, nem fazem nada, é bluff. Ele vai lá e só vai ganhar pontos, ou vai fazer, mas eu não sei se ele vai mover o exército ou não. E estou a reagir um bocado para o que estou a ver, vamos todos revelar isto tudo ao mesmo tempo. E de um momento para o outro o tabuleiro todo muda. Isso é giro.
Isso a mim já me dá gosto. Mas são alguns exemplos destas mecânicas que a mim também mexem mais comigo. Mas Bruno, força, do teu lado. Eu acho que a gênese desta mecânica está muito bem pensada, de acelerar o jogo, só que faz-me alguma comichão, porque nem sempre faz aquilo a que se propõe. Estou agora a lembrar-me de um dos meus jogos preferidos, e sei que também é um dos teus jogos preferidos, Marco, que é o Smartphone Inc., em que aquela parte em que nós temos de estar a fazer aquele puzzle de o que é que vamos fazer, em que muitas vezes eu já acabei, o meu colega da esquerda já acabou, e estamos a olhar um para o outro, porque o do terceiro ainda está ali a virar a placa e volta a virar, e está ali a fazer coisas, e nós a dizer, então, com isso já está ou não está? Só mais um bocadinho, calma. Eu sei que isso também deve colocar alguma pressão sobre o jogador que está a querer despachar-se e não consegue. Mas nem sempre acelera. E ao mesmo tempo, em alguns jogos, mas isso depois depende de qual é que é a parte em que existe, ou pelo menos de que forma é que é feita o Simultaneous Action Selection. Eu estou a lembrar-me do Orléans, também um dos meus jogos preferidos, em que nós colocamos os discos do Worker Placement no nosso player board ao mesmo tempo. E eu confesso que, como tu disseste, Marco, eu perco muito daquilo que está a acontecer. Eu confio nas pessoas com quem estou a jogar, senão não teria piada nenhuma, mas às vezes parecem coisas muito estranhas, como é que ele conseguiu ir buscar o único boneco amarelo que ele foi buscar no jogo todo quando ele tem 20 bonecos no saco. Era mesmo aquilo que ele precisava e ele conseguiu. Mas eu não o vi tirar do saco, também não estava preocupado com isso, mas lá está. Acaba sempre por... não é só nesse sentido da desconfiança, mas eu gosto de estar a acompanhar o que os outros estão a fazer e acabo por perder um pouco disso. Quando é bem feito, como por exemplo no Fresco, há jogos em que as coisas também são simples e não obrigam a AP, acho que até acelera o jogo e acho isso bastante interessante. Sou eu a falar agora da minha mecânica, certo? Exatamente. Sim. Então, a mecânica que vou falar é o Paper and Pencil, mais relacionada com os Roll and Writes, que são se calhar o tipo de jogos mais conhecidos que utilizam esta mecânica. Quando esta mecânica começou a ser muito conhecida, porque talvez há 2-3 anos houve um boom de jogos com esta mecânica a saírem no mercado e até hoje parece que todas as semanas sai um jogo destes, eu olhei com alguma desconfiança, porque pareciam-me jogos demasiado simples e porque tinham uma folha e uma caneta e os jogos de tabuleiro para mim tinham que ter componentes. Mas eu experimentei o Gun de Sean Clever e... fiquei louco com o jogo. E como é que uma coisa tão simples, mas com tanta profundidade, consegue ser tão aditivo, tão viciante, e é tão curto. Tu em 20, quer dizer, depende com quem é que jogas, mas um jogo pode terminar em 25 minutos, 20, 25, 30 minutos no máximo. Já vi jogos que duraram mais tempo, mas não comigo, que eu não alinho nisso, neste tipo de jogos. E são jogos que têm uma profundidade brutal. Estou a falar do Gun Clever, mas o próprio puzzle e o próprio desafio que provoca, não é só eu estar a jogar contra os adversários. Eu se fiz 200 pontos no primeiro jogo, eu agora vou querer fazer mais do que 200, e depois faço 220. Mas depois aquilo tem nas regras, diz lá, a pontuação equivale a não sei quantas estrelas. E eu acho que 220 é muito bom, mas eu só vejo 1,5 estrelas em 5. De uma 5 que eu digo, calma lá, eu joguei mal então isto, vamos jogar outra vez. E agora cheguei aos 240 e ando ali quase a competir comigo mesmo, e estes jogos têm o dom de provocar isto. Há o Trails of Tucana, que não é com dados, por isso é que eu disse Paper and Pencil e não Roll and Write, porque agora já há variantes e por isso é o Paper and Pencil, porque é um papel e uma caneta e depois as mecânicas vão variando, com draft, com rolagem de dados. O Trails of Tucana também é um jogo espetacular neste tipo de mecânica, ou pelo menos que utiliza este tipo de mecânica. O Welcome To, também muito giro. E existem outros, poderia estar aqui a falar de um sem número de jogos que utilizam esta mecânica. Estou muito fã destes jogos e que sempre que sai um eu fico muito curioso, vou logo ver e muitas vezes acaba por chegar cá a casa. Eu vou só acrescentar que eu repartilhei, quando tu comentaste no início, de que pronto, sentias que era assim um jogo um bocadinho fraco, não é? Que tinham de ser simples. Eu também era a minha primeira sensação quando comecei a ver aquilo. Era imprimir um bocado de papel e depois andar a riscar o papel. Isto é um protótipo que pronto, a pessoa deixou de conseguir continuar e disse, olha, manda direto já está bom. E foi assim um bocado o que eu sentia no início, confesso. E se calhar mais gente que nos esteja a ouvir, para que esteja a mudar a sua ideia neste momento com esta conversa. Tem que experimentar. Exatamente. E acho que o Gans que tu falaste é um excelente exemplo para começar. Eu acho que é dos melhores exemplos para começar nisto. Brutal. A pessoa que até que me pôs nisto, que me pôs a primeira vez a jogar até foi o António Dente. Eu estava exatamente como tu. Eu olha, ok, pronto.
Está na mesa, um gajo joga, pronto, olha, arranja-me uma caneta, vamos lá arriscar esta coisa. E depois um gajo começa a jogar aquilo e começa a pensar mesmo, ok, isto realmente tem alguma profundidade. E a realidade é que é muito fácil de produzir, são muito fáceis até depois de começar a fazer print and plays e outras coisas assim online que têm andado a crescer muito. São protótipos também relativamente mais fáceis de testar. E eu, cara, estava à espera de te ouvir falar disto, porque eu sei que tu também... pensar aqui, é que eu não falei do cartógrafo, mas também é um daqueles jogos que está com uma fama, está a subir aí astronomicamente em termos de popularidade e que também é um jogo que utiliza esta mecânica. Exato. E sei que tu também já o falaste algumas vezes, por isso também estaria à espera de ouvir esse exemplo. E saber que tu também próprio já começaste a explorar um bocadinho esta mecânica pessoalmente, não é? Também já vi umas coisas dessas a passar por aí com os protótipos teus também nesta mecânica, por isso não me surpreende. É mais um draft and write do que um roll and write, mas é dentro desta mecânica, sim. Exato. Miguel, força, o que é que tu achas então de Paper and Pencil? Eu acho que eu sou uma nódoa a jogar ao Gunshot Clever, porque o Bruno estava a falar em 200 e tal pontos e eu digo, mas como é que ele alguma vez... Eu acho que nunca fiz mais do que 150 para aí. Eu ainda tenho muito já passei que dos aprender. 300, amigo. Lá está. Sou um menino. É muito jogo. É isso. A quem nos está a ouvir, podem agora começar a mandar algumas mensagens ao Bruno com a pontuação que vocês fizeram. Se fizeram mais de 300, façam um favor de postar. Toda a gente tivesse forma digital, portanto, é só fazer o print screen. É só para tornarmos isto mais competitivo, malta. Tudo acima de 300 é bom, mas façam assim, tipo, taguem o Bruno e tudo, só para a gente tornar isto um bocado mais interessante. Muito bom. A minha sensação sobre estes qualquer coisa handwrite, que se calhar é mais fácil, não é? Porque eu... Asterisco handwrite. Sim, é o something handwrite. Eu, ao princípio, eu também estava assim um bocadinho cético com a coisa. E ainda hoje estou com alguns dos jogos que eu digo, não, este não, este sim. Mas, por exemplo, gosto imenso do Trails of Tucana, gosto imenso do Cartographers, acho que funciona muito bem. E o Cartographers em particular até tem uma coisa que, como aquilo é com poliómenos, sim. Eu que não sou muito fã do estilo, ali funciona muitíssimo bem e já joguei o Cartographers não sei quantas vezes. E aquilo continua a funcionar bem e eu continuo a gostar de jogar. Vá-se lá perceber porquê, não sei. Mas gosto e acho que funciona muito bem. Portanto, para mim é quase um mixed feelings, porque há uns que funcionam muito bem para mim e há outros que não funcionam assim tão bem, de maneira que estou assim um bocadinho dividido. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque também acho curioso, porque muitos destes jogos, se algum de vocês que nos esteja a ouvir vai a uma loja e vê um destes jogos e diz lá, de 1 a 100 jogadores. Sim. É verdade, isso acontece, aparece mesmo na capa dos jogos. Fica já aqui explicada a razão. Vem com 100 folhas, quer dizer que se dermos uma folha a cada jogador, nós podemos fazer uma partida com 100 jogadores. Dá para fazer. Portanto, não é um jogo que eu aconselho a jogar com 100, mas é possível e é por isso que às vezes aparece lá de 1 a 100 jogadores. Eu quando olhei para aquilo assim, mas como é que isto é possível? Sim, era o número de folhas que vinha com o jogo. Era essencialmente podia ter sido 200, não é? Porque 100, eu também questionaria sobre isso. Mas é interessante que este tipo de jogos, nem todos, o Gunshot Clever só dá para 4, mas isso tem mais a ver com a limitação dos dados, mas o Trails of Tucana, o Welcome To, são jogos que podemos jogar com muitas pessoas, portanto é também uma recomendação que eu faço, se tiverem a pensar, um jogo que dê para 10 pessoas, 12 pessoas, para não ser só party games, este tipo de jogos pode ser uma boa escolha. Uma boa dica. Força, Miguel, queres dar aqui um toque então numa última mecânica? Numa última mecânica, posso falar sobre Tech Trees. Okay. Tech Trees no sentido de eu conseguir ir desbloqueando coisas melhores à medida que o jogo avança. Estou a pensar no Scythe, no Tapestry, no Tolkien. É aquela sensação de, se eu apostar nisto, eu vou conseguindo coisas melhores à medida que o jogo avança e eu vou-me tornando um bocadinho melhor nisto, não noutras coisas, e vai um bocadinho ao encontro dos poderes variáveis, que já era uma das mecânicas que eu gosto. Neste caso, é um bocadinho os poderes variáveis, mas sou eu que escolho, porque fui eu que forcei, fui eu que fui desbloqueando estes pontos mais, sim, estas habilidades em que eu posso ser melhor que os outros. Claro que é um bocadinho diferente, porque depois se toda a gente fizer a mesma coisa, depois toda a gente é muito boa naquilo, mas pronto. Mas basicamente é esta mecânica de Tech Trees.
Eu vou só acrescentar que eu sou um fã de site e tu sabes isso. Vocês os dois sabem isso. E tu só também. Sim. E confesso que é das coisas que eu mais gosto no jogo. Dá uma profundidade de estratégia espetacular ao jogo. Normalmente, isto bem feito, tanto o site se calhar não tanto, mas o Tolkien sem dúvida, em que eu não posso otimizar tudo. Não há jogo que chegue para isso tudo. Por isso eu tenho que fazer escolhas. Eu vou ser melhor nisto e não vou ser melhor naquilo. E depois a minha estratégia vai ser dedicada um pouco a esta parte da minha proficiência, vamos dizer assim, da minha tech tree, versus outras possibilidades, o que faz com que quando eu jogo o jogo outra vez com outras pessoas, ou com as mesmas pessoas que têm outra, que eu decida fazer outra estratégia, o jogo é novo para todos os efeitos, não é? Dá-me assim um refresh interessante de voltar a jogar estes jogos. Que é sempre diferente. O próprio site tem tabuleiros diferentes e combinações diferentes no tabuleiro, apesar de ser tudo mais ou menos o mesmo. Os custos das coisas variam, o que faz com que, ainda há pouco tempo tivemos a jogar, Miguel, ainda há uns dias, Sim. E estávamos a jogar e pronto, a primeira coisa que faço é olhar para o tabuleiro que tenho à minha frente e pensar, ok, isto é muito caro, neste tabuleiro isto é mais caro do que aquilo, minha personagem tem estas vantagens e que joga melhor com isto, pronto, e a minha aposta inicial, ou a maneira como vou progredir o jogo, vai ser com base nisso. Isso, para mim, que gosto, adoro de estratégia mesmo, faz para mim este tipo de mecânica um must, que vai facilmente à mesa, para mim, diverte-me imenso. Pronto, o que é que tu achas desta mecânica e que última mecânica também queres partilhar? Ok. Eu confesso que eu vi as notas do Miguel antes de fazer as minhas. E para não fazer aqui um crossover, não pus esta. Porque realmente é uma das minhas preferidas. E ele explicou muito bem o que é que uma Tech Tree é, como é que funciona. Falou de alguns jogos, mas é isto mesmo. Eu gosto da sensação de progressão que o desbloquear de uma tecnologia, basicamente é uma ação diferente ou uma ação mais otimizada que eu vou passar a fazer, provoca. Para além disso, é a diversificação. Eu ter a noção de que faço algo que mais ninguém neste momento está a fazer. Isto depois, à medida que vamos avançando, vão acabar se calhar por desbloquear a mesma tecnologia e fazem o mesmo que eu, mas aí já eu estou com outra mais à frente, porque entretanto já desbloqueei outra. Eu gosto da sensação que isto provoca. Gosto mesmo, eu como gosto muito de jogos de Civilization, então esta parte do jogo mexe comigo e eu gosto muito de ir por essa vertente, porque gosto muito de apostar nessa estratégia. Em relação à minha última mecânica, eu tenho aqui o Endgame Bonuses, ou seja, bónus de final do jogo. Alguns jogos muito conhecidos utilizam esta mecânica e poderia dizer muitos mais do que este, porque é uma mecânica que eu acho que até é utilizada muito em Eurogames. O Wingspan, Terraforming Mars, o Azul, o Praga, o Legacy, The Testament of Duke de Crécy, um jogo que eu já falei aqui neste podcast, mas o que é isto? Isto normalmente são cartas que nós temos, que podem ser secretas ou não, em que dizem que se eu atingir determinado critério, vou ganhar pontos, ou vou ganhar um bónus, seja lá o que for, mas que depois vai-se traduzir em pontos. Isto dá-me, pelo menos se for logo no início do jogo, muitas vezes nem é no início do jogo que nós conseguimos estas cartas, ou pelo menos damos-nos conta, seja cartas ou tiles, seja o que for, às vezes até é meio do jogo que os adquirimos e podemos depois apostar nesses critérios, mas pelo menos dá-me mais uma orientação. Que estratégia é que eu devo seguir? Se eu tiver logo uma carta de início de jogo que me diz tu ganhas 20 pontos se fizeres isto, ou se no final do jogo tiveres 3 pássaros de água, seja, agora estou a olhar para o Wingspan e estou a lembrar-me que há assim, objetivos destes. Eu assim já estou a guiar-me logo no início do jogo, se calhar devo apostar mais em pássaros que habitem em habitats de água do que noutros, e isso pode ser depois aquilo que no final do jogo faz a diferença entre ganhar ou não, porque normalmente este tipo de jogos faz aquilo que, voltando agora, a referência agora já não é o João Quintela Martins, é o Daniel, é o Daniel, muitas vezes este tipo de jogos, o que é que acontece no final? Nós revelamos as cartas e uma carta dá 20, outra carta dá 30 e depois começamos ali a cavalgar na pontuação. Eu já tinha dito, eu gosto muito deste tipo de sensação no final do jogo, de passar à frente quem durante o jogo estava à minha frente, e muitas vezes este tipo de mecânica provoca isso. Estou a ver que deixas aqui um abraço para o Daniel, não é? Nesse momento é que tu estás a dizer isso. Um grande abraço, sim. Um grande abraço e concórdia, grande jogo, hein, Daniel? Eu confesso que percebo a mecânica, acho que é muito boa para dar um guia, principalmente a quem está a começar o jogo. Ter essas questões que aparecem no início do jogo, tens uma carta escondida, privada, que te diz que por cada pássaro de um certo tipo ou por cada ninho vais ganhar mais X pontos, ou então vais ter, estou-me a lembrar, por exemplo, em particular do Lords of Waterdeep,
todos nós temos um Lord, e o Lord, por cada missão do tipo, de um certo tipo ou de outro, por cada construção, dá mais X pontos no final do jogo e ninguém sabe isso. Eu estou a fazer a minha estratégia. É giro, principalmente quando tu souberes o número limitado de cartas que existem dessas e consigo entender logo que carta é que a pessoa tem. Também gosto disso. Ao fim de algum tempo conhecer o jogo, estou a ver a pessoa a construir que nem um maluco. Eu digo assim, bem, tenho lá o Lord da construção, vai apanhar destas coisas todas. Pronto, no máximo ele faz X pontos. Ok, então só tenho que bater isso com o meu. Tá pelo menos igualado. Ok, está fixe. Então dá para fazer esse tipo também de contas. Mas quando é equilibrado, sim. Eu acho que quando é exagerado é que acho que... Eu percebo o ponto que o Daniel pôs no top, quando nós falamos do top, que eu acho que isto, há malta que exagera. Há malta que é género, tu olhas para o board e tens para aí, cada pessoa tem para aí 10 ou 15 pontos, como ele deu no exemplo dele, e é verdade. A pessoa andou para ali 2 horas a jogar e todos os pontos apareceram magicamente no final, também acho que é um bocado de exagero. Por isso acho que um bocadinho de equilíbrio nisso funcionaria melhor, mas não sei se queres acrescentar também alguma coisa, Miguel, antes da minha última mecânica. Um dos jogos preferidos dele utiliza isto, Suburbia. Sim, exato, é verdade. Sim, por acaso eu ia pegar no Lisboa, Olha. Todas as cartas de decretos, se não me engano, ou quase todas, são pontos no final do jogo. Apesar de eu não achar muita piada a jogos do estilo, ok, eu fiz 2 pontos durante o jogo e depois eu vou fazer mais 200 a seguir, pronto, isso aí também eu acho que, estou de acordo, eu acho que desvirtua um bocadinho a coisa. Mas sim, se for equilibrado, com certeza, não vejo problema nenhum nisso. Só uma nota, eu vou distinguir, na minha opinião, os jogos em que eu consigo olhar para cima do jogo e ver, como por exemplo o Scythe, eu consigo ver quanto território que a pessoa ocupa, quantas estrelas é que tem, e agora vamos fazer as contas a quantos pontos é que isto dá. Isso é uma coisa. Outra coisa é, agora vamos todos revelar o que está atrás do vosso, na mão, e eu, olha, isto dá-me 100 pontos, aqui 200, aqui mais 200, e tu? Como é que tu tens 400 pontos na mão e tinhas tipo 2 no jogo todo? O que é que andaste a fazer? Eu fazer estes muita estratégia. Distingo os dois. Um é uma coisa de cálculo, na minha opinião. Pronto, ok, agora vamos contar pontos. E outra coisa é, efetivamente, gerar os pontos e fazer... Eu faço os objetivos mesmo e revelo que tenho estes pontos só no final do jogo. Isso aí é que eu acho que é a grande diferença. E assim, eu tinha aqui também para falar do Dice Placement, mas como nós já no episódio passado falamos sobre Worker Placement, isto é só uma coisa um bocadinho diferente. Uma variante. Vou deixar para os nossos ouvintes poderem ir ler um bocadinho sobre Dice Placement, se quiserem, que eu sei que também vocês gostam desta. E vou falar de uma um bocadinho mais ao lado, que é a Deduction, dedução. Os jogos em que, como é o caso do Sherlock Holmes, Consulting Detective, o Time Stories, por exemplo, os Unlocks, agora que também estão muito na moda, apesar de aqui em casa não ter sido um grande sucesso, eu acho que são jogos que divertem. O Unlock em particular tem uns problemas, na minha opinião, com alguns dos puzzles que nós tivemos a fazer e temos que, se calhar, que experimentar mais. Mas se funcionarem, se estiverem bem feitos, e o Sherlock é um sucesso aqui. Eu gosto mesmo muito da mecânica do Sherlock em si. Estamos ali com um mapa e estamos a tentar andar para a frente e para trás a investigar um caso e tentar chegar à raiz do caso, entender quem é o culpado. A realidade está lá escrito. Se quiser abrir o envelope eu descubro. Não há assim, não estou efetivamente a descobrir o caso em si. Todas as coisas estão a apontar para uma certa direção. Eu tenho que descobrir onde é que está o puzzle. Time Stories também é um bom exemplo disso. Se quiser vou lá, começo a virar as cartas todas e consigo descobrir o que é que está lá, não é? Não é pelo desafio de descobrir pelo caminho mais simples, mas sim pela dedução. São normalmente colaborativos. Eu acho que mesmo no facto colaborativo, em equipa, é dos jogos que eu acho que funciona melhor. As pessoas todas, parece que estamos a fazer um brainstorming. Parece que estou nas sessões de ideação, que eu também gosto muito de fazer a nível profissional, e que me fascinam muito exatamente pela colaboração das ideias, pelo transformar do problema ou desmontar, transformar a solução e encontrar, isto faz sentido, aquilo liga aquilo. E depois onde todas as pessoas... Nós normalmente temos uma tendência normal. Nós ficamos com tunnel vision, com visão de túnel à volta de um ponto e depois tens alguém que está ao lado e te diz, olha, mas já pensaste nisto assim? Realmente agora, isso é verdade, então aquilo, isso aí eu gosto muito. Bem, e depois pronto, é uma sensação nos unlocks em si, aquela ideia do escape room, que teve muito na voga, e eu fui um fã enorme de escape rooms, andei a correr o país todo, e já fiz lá fora, em viagens e tudo, já fiz viagens de propósito para fazer alguns escape rooms, por isso a parte da dedução, como um jogo e como uma mecânica, fascina-me bastante, mas gostava de ouvir a vossa opinião, Bruno, se calhar começando por ti, o que é que tu achas? Começaste a falar desta mecânica por falar que normalmente são jogos divertidos. Concordo. São jogos divertidos e gosto desta mecânica quando são jogos mais curtos.
de dedução mais curto. Estamos a falar de um Resistance, estamos a falar de um Saboteur, de um Spyfall, jogos curtos. E porquê é que eu estou a dizer isto? Não quer dizer que não hajam jogos também bastante bons com dedução mais longos, mas eu tenho aqui duas experiências, uma delas se calhar mais crítica do que outra, uma com o Mystery of the Abbey, que basicamente estamos a tentar encontrar o assassino ali na abadia, e que é um jogo que demora 1h30. E depois temos outro jogo, que é o The Alchemist, o Alquimistas, que é um jogo já bem mais complexo, que até utiliza uma app, portanto, muito interessante a forma como funciona. O que é que acontece nesse tipo de jogos? Quando comecei a jogar o Alchemist e joguei as primeiras 2-3 vezes, eu fiquei, a minha cabeça arrebentou. Eu dizia que aquele jogo era brutal. Mas quando eu começo a ter um jogador que, vamos lá imaginar, o jogo oferece-te 20 possibilidades de alguém ter sido o assassino ou dos ingredientes serem aqueles. E ao longo do jogo tu vais excluindo hipóteses, não é? Sim. Até depois ou decidires quem é que decidires, ou encontrares o assassino ou encontrares os ingredientes que fazem determinada poção. Só que tu ainda não riscaste todas as hipóteses e tens a hipótese de tentares adivinhar. E quando tu tentas adivinhar e adivinhas mesmo, enquanto que o outro jogador está a tentar fazer o trabalho certo, ou seja, está mesmo a tentar deduzir, o outro adivinha e acerta. Quando estamos 2 horas naquilo e alguém ganha o jogo porque adivinhou, faz muita comichão. E isso no Alquimistas aconteceu, no Mystery of the Abbey acontece muitas vezes, mas é um jogo se calhar mais leve, apesar de ter também de ser de 1h30 mais ou menos, pelo menos o tema e a leveza com que se joga o jogo é diferente. Agora o Alquimistas desceu muito na minha consideração quando passei a ver isso com alguma frequência de jogadores que ainda lhes faltava arriscar 2 ou 3 hipóteses, mas olha, daqui vai alho, pumba, vai isto. E depois acertam. E eu acabo por ficar desiludido com isso e penso, porque é que eu gastei 2 horas da minha vida nisto? Quando, se calhar há uns 2 ou 3 meses, quando eu comecei a jogar o jogo, eu dizia, este jogo é brutal, este jogo é lindo. E agora já não é assim tão lindo. Portanto, é esta a minha experiência com jogos que são mais longos. Olha, o Sherlock nisso aí já não consegues ater ao barra à parede. Isso é bom. Já. Isso não consegues. Isso é ótimo. Podes tentar, mas dificilmente. Que nem sequer estás lá. Se for no início, nem sequer estás lá perto. Mas assim é que deveria ser, não é? É premiar quem realmente foi mais eficaz durante o jogo a chegar mais rapidamente à resposta. Agora, eu tenho 3 respostas possíveis. Olha, vamos tentar esta e se eu acertei, ganhei. Se não, olha, certo, não gosto disso. Miguel, closing arguments aqui do Deduction. O que é que tu achas? Eu sou mais fã dos escape rooms. É? Sim. Dos verdadeiros, em físicos, em pessoa? Ou não, dos... em físicos, eu em físicos tenho a dizer que eu nunca experimentei, portanto não sei. Experimenta, vale a pena. Lá está. Mas como nunca experimentei, não consigo dizer se são melhores do que os virtuais ou em tabuleiro ou o que seja. Mas sou fã dos jogos tipo Escape Room, dos Unlocks por aí fora. Mas sim, concordo com o Bruno no sentido em que a parte da adivinhação, pois se calhar não. Perdi 2 horas e depois alguém adivinhou. Então para isso eu adivinhava logo à primeira. Eu mandava um tiro no escuro, olha este. Epá, eu tenho 1 em 20 de acertar. E se eu acertasse logo à primeira, como é que era? O jogo demorou 10 minutos. Estás a ver? Olha este. Poupava-me 1 hora. Poupava-me 2 horas. Pronto. Olha, a minha primeira ação é adivinhar. Eu acho que é este. Pronto, seu vidente. Eu sou mais fã de trabalhar para lá chegar. E aí gosto bastante mais dos unlocks e divertem-me imenso e obrigam-me a puxar pela cabeça. Se bem que é preciso ter energia mental às vezes para pegar nestes jogos e para os jogar. Porque senão não é uma coisa de 5 minutos, não é uma coisa de 10 minutos. É um bom ponto. É o mesmo bom ponto, porque para quem nos esteja a ouvir pode parecer assim, isto é só de... as pessoas têm que estar presentes naquele momento com uma atenção que se calhar não é normal. Nos outros jogos eu estou mais focado no meu jogo ou naquela mecânica e eu não sei se eras tu, Miguel, ou se era o Bruno. Estava a dizer que nem gosta muito de ler o jogo dos outros, acho que foste tu, Miguel. Consigo canalizar a minha atenção com mais ou menos para o meu jogo ou para fora e consumir mais ou menos espaço mental durante o jogo. Num deduction game isso é muito, muito difícil, para não dizer impossível, para tirar partido do jogo. Isso é verdade, sim, é um bom ponto. E há puzzles muito, muito difíceis também. Sim. Esse é o desafio, difíceis, não é? Sim, claro. Mas difíceis, e nesse sentido eu até gosto que eles sejam cooperativos, ou que a maioria deles seja cooperativo, porque o que é muito difícil para mim, depois para outra pessoa
ali ao lado pode ser super simples. E eu estou ali 2 horas e a pessoa ao lado diz, não, 5 minutos, está feito. Esquece, é isto, de certeza. É mesmo isso. Uou, como é que tu... É pá, sim, escolha, porque sim. Acho que é dos jogos que, na minha opinião, funciona melhor em modo colaborativo, são estes Deduction Games. Sim. Pronto, e fizemos aqui uma grande viagem aqui por várias mecânicas e vamos continuar a viagem, se calhar, na nossa rubrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos, estão ligados ao tema do episódio 2. Como é habitual, é uma rúbrica que fala um bocado na primeira pessoa de cada um de nós sobre a sua visão de cada um destes jogos, de uma forma muito ligeira. Para hoje, então, vamos trazer 3 jogos sobre as nossas mecânicas preferidas. Bruno, queres dar o pontapé de saída hoje na nossa rúbrica? Sim, o jogo que eu escolhi está relacionado com a mecânica que eu falei há pouco, que é o Paper and Pencil. O jogo chama-se Against Sean Clever. Isto em alemão, não sei se estou a pronunciar bem, mas na Península Ibérica acho que o nome é Optimus e é publicado pela Schmidt Spiele e criado por Wolfgang Warsch em 2018, que é um autor que está na moda, também já fez o Quacks of Quedlinburg, Taverns of Tiefenthal, portanto está aí com bons jogos. O jogo é de 1 a 4, tem uma duração média de 30 minutos, é um roll and write, portanto temos um papel, temos uma caneta e temos dados. Lançamos dados, têm cores diferentes e os dados que nós formos escolhendo, lá está, dependendo da cor, correspondem a determinadas secções que são mini-jogos dentro da folha que nós temos. Cada secção tem regras próprias e tem pontuações ou formas de pontuar diferentes. A forma como todos estes mini-jogos estão interligados, eu acho que é excepcional. É uma coisa tão simples, eu disse há pouco, que eu não sei como é que este jogo ainda não tinha sido inventado, porque é uma coisa tão simples, mas quando nós estamos a jogar, o puzzle é difícil de desmontar. É mesmo, há muita profundidade neste jogo. Uma coisa tão pequenina, há muito jogo nesta caixinha. Eu fiquei enamorado com o jogo e não estava à espera, já o disse. É um jogo que cada vez que eu apresento às pessoas, ficam também a torcer o nariz, porque não me parece ser um jogo muito bonito, não é muito aliciante, não é um jogo que cria entusiasmo pela caixa, nem pelos componentes, mas depois de jogarem uma vez, eu acho que até já durante o jogo, basta jogarem 1 ou 2 turnos e a coisa faz logo o clique. Já se começa a perceber a dinâmica do jogo e é muito viciante. E tem aqui uma parte que eu acho bastante curiosa, é que muitos destes jogos são muito solitários, mas este aqui tem aqui a particularidade de o jogador ativo escolhe 3 dados. E os outros jogadores podem escolher um dado, daqueles que não foram usados pelo jogador ativo, nesse turno. Portanto, estarão sempre a jogar mesmo que não seja o teu turno. O que eu acho também bastante giro e também muitas vezes, se o jogador ativo for daqueles que gosta de ver o que é que os outros precisam, eu posso, se calhar, escolher um dado para deixar outro para os adversários que não seja assim tão aliciante de escolher. Acho que é uma parte já um pouco tática levada ao extremo, mas que é possível de se fazer. É um jogo mesmo muito giro, que eu recomendo, não é caro e provavelmente vos vai dar muitas horas de entretenimento. Existe também uma implementação digital, que também está muito bem feita, eu tenho-a, e é um daqueles jogos que neste momento já tem, se não me engano, 2, não é expansões, mas sequelas, que basicamente mudam as secções, as regras dos mini-jogos, mas a mecânica é a mesma, é escolher um dado, riscar. E o que é que eu gosto muito destes jogos? É os bónus que isto desbloqueia. E eu faço qualquer coisa na secção azul que me permite, só com esse risco, preencher algo na secção amarela. Ao preencher a secção amarela, acabei de preencher uma coluna que me permite ir à verde. E nisto eu fiz 3, 4, 5 coisas só com uma escolha de dados. Eu gosto muito desta sensação. É isto que eu provavelmente mais gosto neste tipo de jogos de roll and write. Sim, senhor. Hoje, por acaso, foi o dia para falarmos do Guns. Miguel, passando a palavra a ti, que jogo trouxes tu então hoje na nossa rubrica? O jogo que eu trago hoje é um jogo que eu já falei dele no nosso top 10. É o meu número 9, atualmente. Vamos ver como é que ele fica depois, quando chegar a Megabox. É o fresco. Eu ainda não falei dele nos episódios do podcast, por isso, olha, se já ouviram no nosso top 10, vão ter que ouvir outra vez, peço desculpa. Ou então passem à frente, têm os marcadores na descrição do episódio e podem passar depois para o jogo do Marco. Há sempre uma perspectiva nova que se acrescenta, Miguel. Eu acho que sim, mas fiquem à vontade também para passar à frente se quiserem. O fresco foi criado por Wolfgang Panning, Marco Ruskowski e Marcel Zusselbeg em 2010. É um jogo de 2 a 4 jogadores e foi editado pela Queen Games. Porquê que eu trouxe o jogo para este episódio?
porque tem a escolha de ações simultâneas. No fresco, somos pintores que vão restaurar um fresco num teto de uma igreja e, para mim, a parte que eu mais gosto no jogo são duas. É a escolha de ações simultâneas, em que nós temos uma espécie de um mini worker placement, em que temos 4 ou 5, já não me recordo exatamente de quantos são, trabalhadores, em que nós vamos alocar às várias ações que podemos fazer naquele dia. Que é ir ao mercado, pintar uma porção do fresco, pintar retratos, misturar tintas ou fazer uma ação de cultura. E então essa parte é feita em simultâneo por todos os jogadores e depois é revelada e essas ações são depois executadas por ordem. Para além disso, o jogo também tem um bocadinho de catch the leader, porque quem tem menos pontos escolhe a que horas é que vai acordar no dia a seguir e isso vai definir a ordem do próximo turno. Portanto, de repente, temos aqui um jogo que tem duas mecânicas que eu gosto bastante. O jogo tem também vários módulos que se podem colocar ou tirar ou ativar e desativar e isso aumenta a jogabilidade do jogo. O jogo base traz 3 módulos, traz 3 mini expansões, a Big Box traz 14. Portanto, é assim uma brutalidade de coisas. Fico à espera para ver o que é que traz. É um jogo familiar, é um jogo muito simples de perceber, é intuitivo. Acho que não há ninguém que olhe para o jogo e que diga isto é demasiado complexo. Não, é uma coisa que é extremamente intuitiva, extremamente simples. Gosto bastante e a minha sugestão é o fresco. Estou contigo na espera ansiosa da minha Megabox também. Pois é verdade. Ora bem, eu trouxe-vos um jogo hoje que é o It's a Wonderful World, é um mundo maravilhoso, que em Portugal foi publicado pela Mebo, mas a publicação original é de La Boîte de Jeu, criado por Frédéric Gorard. E esta mecânica principal do jogo é o card drafting, que também falamos há pouco no episódio. Uma nota interessante sobre o jogo é que foi nomeado para o As d'Or deste ano. Foi uma das nomeações que por acaso achei bastante interessante e eu gosto bastante do jogo. Tem alguns aspectos únicos no jogo. O It's a Wonderful World, ou o Mundo Maravilhoso, é um card drafting para construir um engine builder por trás, no fundo. É para construir o teu tabuleiro e, no fundo, os recursos que tu geras. Andas a fazer drafting normal, mas depois, na realidade, as duas mecânicas que por acaso foram faladas nestes 2 episódios juntas, que é o engine builder e o card drafting. Eu acho que o encadeamento e a forma como consegues fazer a tua estratégia está muito divertida e muito simples. Só uma nota, eu joguei o jogo com pessoas que não estão muito habituadas a engine builders, também não estão muito habituadas a card drafting e adoraram o jogo. Eu próprio adorei, mas eu gosto das duas mecânicas, por isso sou suspeito. Mas gostei de ver outras pessoas que não estão tão habituadas às mecânicas, se calhar se vissem isso noutros jogos mais complexos, poderiam ficar um bocado mais reticentes e a realidade é que gostaram e tanto é que disseram, o feedback deles foi até bastante positivo e fiquei contente em ver isso. Há uma vulnerabilidade de qualquer card drafting que nós já falamos, que é o AP, e aconteceu. As pessoas não estão habituadas a card drafting. Tivemos ali um bocadinho, alguns momentos onde estava ali uma fila de espera num dos jogadores. É um jogo que acontece. A pessoa, sabes como é que é? Esta coisa é da pandemia. Tinham menos trabalhadores, aquilo para desempatar ali o baralho estava a demorar um bocadinho mais tempo, não sei, mas a realidade para quem nos foi jogando antes da pandemia. Mas pronto. Não, ainda foi no início. Mas pronto, a realidade é que é um jogo que tem essa vulnerabilidade, como qualquer outro que nós há bocado também falamos. Mas a sensação que ficou do jogo é que o jogo tem um conjunto de turnos limitado, pronto, é como a maior parte deste tipo de jogos, tem um baralho ou qualquer coisa que termina ao fim do jogo, ali é um conjunto de turnos, e a sensação é que o jogo começou, como qualquer engine builder, e o Bruno até foi das pessoas que falou disso, que é aquele momento onde se tivesses mais 2 turnos, ainda fazias ainda mais pontos, não é? Quando o jogo está a acabar. Funciona muito bem. Acontece muito neste jogo. Não é o catch-up, há bocado estávamos a falar disso, não o catch-up do catch-up mesmo, mas apanhámos o primeiro jogador, que há bocado gostei do trocadilho que também estávamos a partilhar. Não é fantástico, mas também não é aquela coisa do, ok, eu fiz um erro agora no primeiro turno, escolhi a carta errada e depois nunca mais vou apanhar. Porquê? Porque eles equilibram uma coisa no drafting que eu acho que é uma das características que me fascina bastante no jogo. Que é, eu faço drafting, e lá porque não tinha nada nesta mão que me interessasse, eu tenho que sacar sempre uma carta, eu posso-a vender. E há um custo de venda da carta. Na realidade, eu depois decido a seguir, quando escolhi todas as cartas, e agora vamos planear o que é que vamos fazer, como é que vai acontecer o jogo a seguir, o Engine Builder, para todos os efeitos.
E eu posso decidir que esta carta vou ficar com ela para a construir, quer dizer que vou pagar para a ter, e estas eu vou vender, e ao vender vou ganhar. Por isso eu posso estar a escolher não só para jogar, mas para vender. E isso cria uma dupla mecânica, onde a carta, que é muito interessante para a pessoa de lado, para mim não me é interessante, mas eu vou ficar com ela, que é o que estávamos a dizer também, que é nos card draftings, eu agarrar uma carta e deitá-la fora, para que o outro não fique, mas depois eu fico com ela, porque se ela não me der jeito nenhum, na realidade estou a gastar um turno. Aqui não é tão castrador, porque eu depois vou vendê-la e vou ganhar alguma coisa com ela. Não é a mesma coisa que eu estivesse a usar, como é evidente. Mas queria aqui um equilíbrio. Surpreendeu-me imenso o jogo. Achei o jogo extremamente divertido. Já o joguei algumas vezes. E mesmo para quem não é gamer assim mais duro, parece um jogo que tem muita coisinha, muitos cubinhos e a coisa, quando há muitas peças a malta toda começa toda a fugir. Mas a realidade é que o jogo não tem nada de mais e funciona muito bem e é extremamente divertido. Está muito bem conseguido, muito bem equilibrado, muito fácil de explicar, o manual também não é muito pesado e o facto da Mebo Games ter traduzido o jogo para português, ter localizado para Portugal, faz com que também esteja muito mais acessível, apesar daquele não ter dependência de língua quase nenhuma, tirando o manual, que são cubinhos e cores, não tem mais dependência nenhuma. Torna o jogo muito mais acessível. É o It's a Wonderful World da Mebo Games em Portugal e da La Poitiers francesa, que foi nomeada para o As d'Or do jogo do ano, deste ano. E é isto, é todo o tempo que tínhamos. Estiveram a ouvir ao DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado deste lado a ouvir-nos. Quais são os mecânicos que vocês mais gostam? Ajudem-nos a conhecer também um pouco de alguma mecânica que nós não temos falado aqui e que vocês também gostam. Partilhem também nos comentários. Adorávamos saber do vosso lado, continuarmos esta conversa viva, mas também não se esqueçam que se tiverem mais do que 300 pontos no Guns Gone Clever, então taguem o Bruno no comentário e digam quanto é que é essa pontuação, porque a gente quer mesmo comentar essa conversa ativa sem dúvida, por isso. Mais 300 pontos vale um comentário, façam favor. Qualquer coisa, mandem-nos um e-mail. Nós estamos sempre disponíveis para ouvir o vosso feedback, as vossas ideias e as vossas opiniões, como puderam ver neste episódio. Nós estamos sempre receptivos a melhorarmos o conteúdo que estamos a produzir para vocês. Basta nos mandarem um e-mail para podcast@dicecultural.org. É muito fácil e ajuda-nos a crescer e é para isso que nós estamos aqui. Se gostam do nosso podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostam mesmo muito do podcast, então façam o favor de partilhar com os vossos amigos, família e ajudem-nos a chegar a eles e a continuar a crescer a nossa base de pessoas que nós conseguimos tocar com estas nossas conversas. E não se esqueçam, comentar também é uma boa maneira de nós mantermos esta conversa ativa. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por mais uma conversa extremamente interessante. Eu divirto sempre imenso. Boa força, Bruno, obrigado. E obrigado, Miguel, também. Obrigado, eu. Aproveito só a oportunidade para relembrar que a DICE Cultural continua a produzir conteúdos de notícias e análise aí num formato escrito, em parceria com o meusjogos.pt. Por isso, se quiserem continuar a ler mais sobre os jogos de tabuleiro, nesse caso, então deem uma vista de olhos ao meusjogos.pt para ver mais conteúdo sobre jogos de tabuleiro. Aproveito também para lembrar que lançamos recentemente um formato novo de conteúdo chamado DICE Top. Teve a sua estreia aqui na feed do podcast e no YouTube, por isso, se ainda não viram, deem uma vista de olhos. Falamos sobre alguns destes jogos e também ficam a conhecer melhor um bocadinho a equipa. Por nós, estaremos aqui para vos falar então no próximo episódio, já muito temático e enquadrado com a quadra que nós vamos passar, que é os jogos de tabuleiro e o Natal. Até lá, muito obrigado por terem estado desse lado, muito obrigado pela vossa companhia, boas jogatanas, protejam-se, continuem seguros e até ao próximo episódio. Obrigado, malta.